capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 31. Todos encontraram o texto? Queria que você mais uma vez fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça e orasse ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo viesse falar ao seu coração, à sua mente nessa noite. Conversa com Ele no nome de Jesus. Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre nossas vidas, pedimos luz para as nossas mentes, para que nós possamos receber a Sua palavra nessa noite, como ela mesma declara a seu respeito, como lâmpada para os nossos pés, como luz para o nosso caminho. Que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas, que nós possamos sair daqui edificados por meio da Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. João, capítulo 7, a partir do verso 31, o texto diz assim: E muitos dentre a multidão creram nele e diziam: Quando o Cristo vier, fará mais sinais do que este homem faz? Os fariseus, ouvindo a multidão falando essas coisas a respeito dele, então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. Verso 41. Outros disseram: Ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: Como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da mesma forma como este homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhe: A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: Você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. Amém? Só até aí para a nossa meditação. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu gostaria de recorrer a esse texto em alguns momentos. Querido, Jesus já vinha pregando o Evangelho há algum tempo. Nós estamos já no capítulo 7. Você vai perceber, caso você pegue o Evangelho de João para ler, que o Evangelho de João, que João escreveu o seu Evangelho de uma forma bastante objetiva, de modo que muitos milagres, muitos sinais já haviam acontecido até esse momento. Na verdade, João gasta quase a metade do seu Evangelho na parte final, na última semana de vida de Jesus. Portanto, a primeira metade do seu Evangelho é muito objetiva em relação aos milagres feitos por ele, Cristo. E dentro desse contexto, imediatamente antes dessa discussão que se desencadeia aqui nesse episódio, nós vemos Jesus indo à festa dos tabernáculos e os judeus começando a ensaiar determinadas perseguições contra ele. Os judeus já estavam aborrecidos, porque afinal de contas Jesus já estava começando a chamar atenção dentro dos sinais, dos milagres que ele vinha realizando já com muita frequência. Isso trazia alguns incômodos para as pessoas religiosas, para as pessoas que tinham uma religião, que tinham rituais a serem seguidos, mas estavam tão afastadas de Deus quanto era possível. E essas pessoas, então, ensaiavam já algumas perseguições contra Jesus. E Jesus, ele vai naquela festa, a festa dos tabernáculos, e ele começa a ministrar de uma forma aberta. Ele começa a falar do seu evangelho,
Ele começa a falar acerca de sua própria pessoa de uma forma muito clara, porque, como eu disse, nesse momento já está chegando os seus últimos dias e ele tinha pouco tempo para elucidar a sua mensagem nas mentes das pessoas que ainda não haviam compreendido aquilo que ele viera a fazer. Então, muitos, depois dessa ministração, dessa explanação de Jesus, começaram a acreditar na sua palavra, começaram a compreender o que ele estava dizendo e começaram então a crer que ele de fato era o Messias que deveria ser enviado e começaram a abraçar a fé. Alguns ficaram em dúvida, alguns começaram a ter determinadas confusões em suas mentes, de forma que houve, diz o texto, uma determinada divisão entre eles, mas muitos abraçaram a fé. E o texto que nós lemos se inicia justamente assim: muitos dentre a multidão creram nele. É assim que o texto se inicia, e a partir daí começa a se desencadear então uma série de problemas em função dessa frase. Muitos, a partir daquele momento, creram nele. Isso parece que foi um problema. Então isso começou a enfurecer os chefes dos sacerdotes e os fariseus, que enviaram guardas do templo para prenderem a Jesus. E então, aqueles guardas foram orientados para chegarem onde Jesus estava e levarem ele preso. Mas quando os guardas chegam ali na festa e veem Jesus ministrando, de acordo com outros evangelistas que retratam o mesmo texto, nós entendemos que eles aguardavam. Era como se eles estivessem chegando em um culto e Jesus está ministrando a palavra e eles dizem um para o outro: é melhor a gente aguardar. Vamos esperar o culto terminar, vamos esperar ele terminar a pregação dele, e depois a gente leva debaixo de uma certa paz, sem alvoroço, porque se a gente lança a mão dele agora, na hora do culto, na hora da ministração, a coisa pode não ficar bem. E eles então esperam, e eles esperam a ministração terminar. E depois que a ministração termina, depois que Jesus fala, eles provavelmente começaram a olhar um para o outro, e eles foram embora, e eles chegam até os fariseus. E diz o texto da palavra de Deus que quando os guardas retornam, eles foram questionados pelos escribas, pelos fariseus, pelos sacerdotes: cadê o homem? Vocês não trouxeram? E eles respondem da seguinte forma: nunca ouvimos alguém ministrando como ele. Eles se inclinaram também para a mensagem de Cristo. Eles ficaram constrangidos, no mínimo, na melhor das hipóteses, eles ficaram constrangidos de lançar a mão em Jesus. E eles voltaram sem o mestre. E eles ouviram dois questionamentos dos escribas e dos fariseus, dos sacerdotes e dos fariseus, e que nós vamos de alguma forma caminhar em cima desses dois questionamentos. Eles perguntaram, em primeiro lugar: será que vocês também foram enganados? Será que ele também enganou vocês? Essa é uma questão, inclusive, que eu gostaria de lançar hoje aqui. Será que ele enganou vocês? Será que ele nos enganou com a historinha dele, com a mensagem dele? Será que todos nós estamos equivocados? Existe essa possibilidade? Há essa alternativa? Será que ele também enganou vocês? Foi a primeira questão, a primeira pergunta. E a segunda pergunta foi: por acaso alguém entre as autoridades dos fariseus creu nele? Por acaso alguém entre os principais, entre os entendidos da lei, entre as pessoas que têm conhecimento bíblico, será que algum deles se converteu à fé? Eles lançam essas duas questões. Nicodemos, um dos principais fariseus, ele toma a palavra e ele diz que eles não deveriam agir daquela forma, porque afinal de contas a própria lei dizia que eles não poderiam julgar, condenar uma pessoa sem antes ouvir essa pessoa. Nicodemos já havia estado com ele alguns capítulos atrás, 4 capítulos atrás, no capítulo 3 de João, nós vemos Nicodemos à noite.
escondido, procurando Jesus e tendo uma conversa com ele. Nicodemos já havia escutado a mensagem de Jesus, pessoalmente já havia sido informado acerca da sua palavra, e estava, portanto, se não convencido de que Jesus era o Messias, ele estava meio caminho andado. E ele diz isso: vocês porventura não estão sendo rígidos demais? Nós nem ouvimos o homem, nós não sentamos com ele, nós não demos a ele oportunidade de defesa, nós não demos a ele a chance de se expressar diante de nós, de argumentarmos, de questionarmos. Eles já haviam feito isso publicamente, mas não no particular. Vem cá, vamos trocar uma ideia. Você é o Messias mesmo? Mas por que você crê que você é o Messias? Vamos conversar aqui. Não, eles não haviam feito isso. Então eles questionaram Nicodemos e encerraram a questão, afirmando que da Galileia nunca surgiu profeta algum. E depois de afirmarem isso, o texto diz que eles simplesmente foram para suas casas. Eles jogaram isso. Você por acaso é galileu também? Como ele? Se você observasse, se você estudasse um pouco mais, se fizesse um levantamento, você perceberia que nunca se levantou um profeta da Galileia e viraram as costas e foram embora. Esse texto, amados, é uma sequência interessante, ou nos fornece uma sequência interessante de acontecimentos. E eu gostaria de trabalhar justamente nessa sequência. E a sequência é a seguinte: um grupo crê no Evangelho, como consequência disso se levanta uma perseguição, e depois há a tentativa de se desmerecer aos que abraçaram a fé. A sequência é mais ou menos essa: um grupo crê, levanta-se uma perseguição, e aqueles que perseguem tentam desmerecer a fé daqueles que acreditam no Senhor. E é interessante isso, porque é muito possível que alguém entre nós, ou algumas pessoas entre nós, encare, numa escala mais larga ou menos, esse tipo de sequência, ou alguns problemas relacionados a essa sequência. E, de algum modo, então, provavelmente, muitos aqui enfrentarão isso. E nesse episódio eu gostaria de extrair pelo menos 3 ensinamentos para o nosso crescimento nessa noite, porque ele nos fornece muitas lições, mas eu gostaria de trabalhar em cima de 3 princípios, de 3 lições para as nossas vidas. A primeira lição é que não importa como estão as coisas, quando alguém crê no Evangelho, o conflito se estabelece. Eu vou repetir, preste atenção. Pouco importa como estão as coisas com você, na sua casa, na sua família. Pouco importa como estão as coisas na sua finança, na sua empresa. Pouco importa em como está a sua vida no momento em que você abraça a fé. Pouco importa, mas quando alguém abraça a fé, o conflito se estabelece em uma área ou em outra, de uma forma ou de outra, seja na família, seja na empresa, seja na vida pessoal. De alguma forma o conflito se estabelece, e isso nós vemos aqui de uma forma muito nítida, muito clara. Observe que tudo aconteceu a partir do momento que um grupo de pessoas acredita na mensagem de Cristo. Mas quando nós olhamos o contexto de Israel, nós observamos que nada estava em ordem. Olhe para Israel, olhe para Jerusalém dentro desse momento da vinda, da manifestação do Messias, e você vai perceber que nada estava em ordem. Eles viviam sob um domínio de Roma. Israel era uma espécie de colônia romana, e portanto não era um povo totalmente livre, era um povo escravizado de certa forma. Eles tinham limites, tanto de ir como de vir. Eles tinham limites de expressão, eles tinham limites de comportamento, eles pagavam impostos altíssimos, uma carga tributária astronômica. E eles então, em função dessa carga tributária, eles mal tinham para se manterem. Muitos deles passavam necessidades, aflições, perturbações.
Nós vemos vários episódios no Novo Testamento, no Antigo também, mas principalmente aqui no Novo Testamento, de pessoas passando dificuldades financeiras graves. De tempo em tempo, algum foco de resistência e rebelião precisava ser administrada pelos romanos, e via de regra, esses focos de resistência eram controlados com crucificações em massa. Havia um completo desmando social, econômico e religioso, ou seja, nada estava bom. O caos estava estabelecido entre os judeus. Poderíamos dizer ainda que os sacerdotes e fariseus, eles deveriam ter outras questões com as quais se preocupar, mas não. Quando um grupo de pessoas começa a pensar na possibilidade de crer em Cristo, o tempo fecha. Eles esquecem as cargas tributárias, eles esquecem o desmando social, eles esquecem o problema das pessoas, eles esquecem tudo. E o que passa a ser o foco das suas preocupações há um grupo de pessoas acreditando que Jesus é o Cristo. E isso vai trazer um problema. Eles já tinham problemas de sobra, mas aquilo traria um problema. Isso, em última análise, nem problema deles era. Mas eles achavam que isso era um problema para a religião deles. Isso incomodou eles. E quando eu olho para isso, para esse desenrolar dessa história, eu percebo que a história se repete. Porque você pode estar passando todo tipo de dificuldade, você pode estar infeliz e insatisfeito, você pode estar passando uma maior luta, e muitos vizinhos não se importam com isso, muitos familiares, na maioria das vezes, não estão nem aí para isso. Você passa a sua luta, a sua dificuldade, a sua infelicidade, os seus dramas, sozinho, até você crer no Evangelho. Quando você começa a crer, aí pronto. Aí todo mundo parece ter alguma coisa com isso. Aí todo mundo quer dar a sua opinião. Aí todo mundo quer falar alguma coisa. Nós poderíamos fazer o que quiséssemos, menos crer no Evangelho. Nós podemos levar a nossa vida da forma que a gente quiser, menos crer no Evangelho. Porque a partir do momento que crê no Evangelho, meu irmão, aí o tempo fecha. É mais ou menos assim que acontece. Eles poderiam viver na miséria espiritual, social e financeira que fossem. Ninguém estava preocupado com isso. Eles poderiam estar decepcionados com o sacerdócio, porque o sacerdócio na época de Cristo estava corrompido. Mas isso não importava. Isso não era problema deles. Eles poderiam não ter razão para viver, porque eles perambulavam pelas ruas com os seus dramas e problemas sociais e ninguém se importava. Eles só não poderiam crer no Evangelho, porque a partir do momento que creram no Evangelho, pronto, o problema se estabeleceu. Não é mais ou menos assim que acontece nos nossos dias, não? Porque em nossa geração, eu vejo que a situação se repete, queridos. Você pode estar vivendo um caos familiar, você pode estar vivendo um caos econômico, financeiro, emocional. Você poderá recorrer ao álcool e às drogas para ter um sentido na sua vida. Você poderá casar e descasar quantas vezes você quiser, destruindo a sua vida e a vida de tantos quanto lhe der na teia. Você pode buscar sentido na sua vida ou para a sua vida no sexo ilícito e nas noitadas. Você pode fazer o que você quiser e ninguém vai te repreender. Você só não pode dizer que está vindo na igreja, porque o dia que você disser, aí aqueles que nunca se importaram vão se importar, eu não sei porquê. Aliás, eu até sei, né? Eu até sei. Aí as pessoas começam a se preocupar. Você dava o seu salário inteiro lá no botequim ou na boca de fumo, e ninguém se importava. Mas você começou a vir à igreja, eles se importam, que você está dando dinheiro para o pastor. Antes ninguém se importava, mas agora se importa. Tua vida estava destruída, mas ninguém ligava. Mas agora está vindo na igreja, mas agora misteriosamente ligam. Eu já vi essa história se repetindo muitas vezes. Eu já vi pais de jovens dizerem para eles assim, eu preferia você drogado do que indo numa igreja de crente. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi. Nós ouvimos um testemunho há algum tempo atrás, daquele meu amigo de Marinha, que é capa do Informativo,
que os pais ensaiaram colocar ele para fora de casa, porque creu em Jesus. Ele nem a religião dele havia deixado ainda, só tinha dito: eu estou crendo no Evangelho, eu quero Jesus na minha vida. Isso foi o bastante para o tempo fechar. Ele tinha uma religião, mas só que havia um vazio no coração dele, mas os pais não percebiam. Mas a partir do momento que ele começou a ter um sentido na sua vida, a partir do momento que declarou Jesus como Senhor, então as coisas começaram a acontecer de uma forma, no meu ponto de vista, diferente da lógica. Que todas as pessoas que se importam com a gente deveriam ficar felizes. A lógica é essa. A lógica é que qualquer amigo seu deveria ficar feliz porque você está vindo numa igreja. A lógica é que qualquer familiar seu deveria festejar porque você está hoje, nesse momento, numa igreja. A lógica é que qualquer pessoa deveria celebrar por isso. Mas na contramão da lógica não é assim que acontece na maioria das vezes. Porque quando nós falamos em receber Jesus como Senhor, os conflitos se estabelecem. Aquelas pessoas não deveriam se importar com a opinião dos fariseus e dos sacerdotes. Eles não deveriam se preocupar se eles gostaram ou não que eles estavam crendo em Jesus. E da mesma forma, amados, nós não temos que nos importar, porque a nossa relação com Deus deve ser vista como uma relação pessoal e que diz respeito apenas a nós mesmos. Você compreende isso? Então, a primeira lição que eu extraio desse texto é que as coisas vão muito bem na nossa vida até nós declararmos que somos cristãos. A partir desse momento, alguns amigos começam a nos questionar. Algumas pessoas começam a dizer que nós somos estranhos. Porque você não era estranho quando fazia tudo de errado, mas agora que você quer um comportamento correto, aí você passa a ser estranho. Talvez seja porque você está abrindo mão dessa vida, desse mundo, das coisas referentes a esse mundo, para caminhar junto com Cristo. Aí você passou a ser estranho. Olha para o seu lado, olha para a pessoa que está do seu lado. Diga para ele: você é muito estranho. Você é muito estranho. A segunda lição que eu extraio desse texto é que os opositores da fé manipulam informações e tentam desmerecer o Evangelho. Preste atenção. Os opositores da fé muitas vezes manipulam informações e tentam desmerecer o Evangelho. O verso 48, ou no verso 48 do texto que nós lemos, diz assim, ó: por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Os fariseus perguntam, mas eles mesmos respondem, eles dizem não. Mas esta ralé que nada entende da lei é maldita. Essas pessoas que não entendem nada, essas pessoas são malditas. Quem crê no Evangelho não são os principais, não são os conhecedores, é isso que eles estão dizendo. Eles estão tentando manipular informações e desmerecerem aqueles que abraçam a fé. O argumento foi que os letrados, os cultos, os mestres, as mentes pensantes não acreditaram no Evangelho, mas somente a plebe, só a ralé, só as pessoas que não pensam, só as pessoas inocentes. Você também já deve ter ouvido esse argumento. Mas isso é manipulação. Ouça o que está escrito em João capítulo 12, verso 42. Muitos dos principais creram nele. Muitos dos principais creram nele. Em algumas versões diz dos príncipes dos fariseus, creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens que a glória de Deus. Existem muitas pessoas acreditando no Evangelho, mas nem todas têm coragem de dizer: eu creio no Evangelho.
A gente tem coragem para fazer um monte de coisa. As pessoas têm coragem hoje de declarar o seu amor por um time de futebol, mas não têm coragem de dizer: eu criei nele. As pessoas têm coragem de abandonar a família e estabelecer um novo relacionamento, mas não têm coragem de crer nele. As pessoas têm coragem de sair do armário, mas não têm coragem de crer nele. As pessoas têm coragem de fazer uma série de bobagens. Tem coragem para dizer que se drogam, que são donos do seu nariz, e são mesmo. Cada um aqui é dono do seu nariz. Amém? Diga: eu sou dono do meu nariz. E eu também. Eu sou dono do meu e você do seu. Cada um é dono do seu nariz. Nós somos donos da nossa vida. Salomão, ele um dia disse assim: faça o que você quiser da sua vida. Ele disse: curta a vida, aproveite os seus dias, faça o que vier no seu coração, deleita-te nos seus dias, curta a vida, aproveite, mas lembre-se que um dia Deus te pedirá conta de tudo. Mas ele estava dizendo: você é dono do seu nariz, em outras palavras. Ele estava dizendo: você tem autonomia para fazer da sua vida o que você quiser. Ele estava dizendo: nós somos autônomos, nós temos livre-arbítrio, nós temos liberdade de escolha. Era isso que ele estava dizendo. Mas esse texto nos mostra que muitas pessoas acreditaram em Jesus, mas não tiveram coragem de declarar. Viraram cristãos agentes secretos, que tinham vergonha de dizer em suas faculdades, na sua família, no seu trabalho, no bairro onde moram. Eles tinham vergonha de se declararem cristãos de verdade. Os motivos, lá no final a gente vai falar sobre isso, e a gente vai concluir com essas razões. Mas observem, amados, que nós vemos nesse texto que opositores da fé manipulam informações. Muito provavelmente os fariseus tinham conhecimento de que muitos haviam abraçado a fé, de que muitas pessoas da liderança dos fariseus, dos sacerdotes, haviam abraçado a fé, mas eles não queriam dar o braço a torcer e manipulavam as informações. E o discurso parece que não mudou muito. O discurso é mais ou menos o mesmo. De vez em quando, eu nunca respondi, eu nunca entrei nessa questão, mas vez por outra a gente lê alguma informação, alguma matéria, alguma notícia aparentemente controversa na internet, alguma coisa que alguém fez, que na maioria das vezes nós não temos nada com isso, que alguém fez ou deixou de fazer, mas aí você vai naqueles comentários, aí é uma beleza, cada um tem uma opinião, cada um joga por um lado, existem coisas tão óbvias, e a gente vai até ali naqueles comentários, e mesmo as coisas óbvias, nós vemos comentários destoantes. E quando a questão é o evangelho, nós também vemos essa direção, pessoas comentando, argumentando. E o que se entende, amados, na maioria das vezes, nesses comentários da grande rede, a leitura que a gente faz, que a maioria da sociedade vê o cristão como gente inocente, como gente inculta. Crer na Bíblia é algo para gente inculta, para gente inocente, que não tem conhecimento, que não acordou para a vida. Como pode vocês acreditarem num livro que foi escrito há 2000 anos atrás? Tem livros nessa Bíblia aqui que foram escritos há 3, 4 mil anos atrás. Como pode? Não, isso é coisa para os incultos. Foi o argumento usado pelos fariseus. Vocês não viram um dos principais, um dos líderes crendo nisso? Não, é só a plebe, é só a ralé. É o termo que usa a NVI, Nova Versão Internacional, o texto que eu li. É só a ralé. O pessoal não crê, não. Você já deve ter ouvido coisas desse tipo, né? Somente os ignorantes atendem à fé. Você já deve ter ouvido coisas assim. Você está indo a uma igreja de crente? Com ar de surpresa. Você está indo a uma igreja de crente, um universitário? Você, tão esclarecido, está indo numa igreja de crente? Porque no conceito, na concepção de alguns, crente é coisa para quem não tem conhecimento de nada.
é coisa para bobo. Nós somos bobos. Deve ser mais ou menos isso. O evangelho não é, amados, e nunca foi para ignorantes. É para simples de coração, mas não para ignorantes. O que é bem diferente. Para simples de coração, gente simples. Eu acho que é por isso, foi por isso que Jesus disse que o reino dos céus é das crianças, porque são simples de coração, né? Criança é simples, ela tem facilidade de acreditar. Agora, antes do culto começar, eu fui ali embaixo, aliás, já tinha começado a ver uma situação, aí tinha uma criança, a Isadora estava ali no bebedouro com o pai dela, cadê tá lá em cima, ela desceu para a salinha. E aí eu cheguei por trás da Isadora, fechei os olhos dela e perguntei, quem é? Aí ela disse, não sei. Eu falei, vou te dar uma pista. É a Branca de Neve, o Pato Donald ou o Pastor Sérgio. Eu pensei que ela fosse rir e dizer, Pastor Sérgio, não. Mas ela pensou, ela ficou na dúvida. Ela pensou para responder, Branca de Neve, Pato Donald ou Pastor Sérgio, quem será? Ela acertou, tá? Mas ela pensou antes de responder, por quê? Porque a inocência da criança, provavelmente, na sua imaginação, ela cogitou a possibilidade, eu espero de não ser a Branca de Neve, mas pelo menos o Pato Donald, né? Porque eu acho que eu não tenho voz de Branca de Neve, né? Mas Pato Donald, às vezes, ela confundiu. Mas isso é inocência, pessoas que estão abertas para crer, abertas para abraçar a fé, a inocência de uma criança. E foi isso que a Bíblia fez, é isso que Jesus nos fala, que a fé, na verdade, é para as crianças, para aqueles que são inocentes do coração, não ignorantes. E o passado bíblico prova isso. O apóstolo Paulo abraçou a fé, e ele era letrado, ele era um dos mestres, ele era um dos líderes dos fariseus, e ele abraçou a fé. Nicodemos, o homem que estava participando dessa discussão, era um dos principais dos fariseus, e ele creu, ele abraçou a fé. Lucas era um médico, e creu, abraçou a fé. Sérgio Paulo era um procônsul, e ele abraçou a fé. Apolo, ele era um grande conhecedor, e abraçou a fé. E quando nós olhamos para a igreja, amados, eu estou aqui ministrando, e eu olho para a igreja, eu vejo empresários. Eu olho para a igreja, eu vejo muita gente aqui de nível superior. Eu olho para a igreja, eu vejo universitários. Mas eu olho para a igreja, eu vejo também gente simples, mas gente simples que sabe o que está fazendo e sabe para onde está indo, porque o fato de você ser simples não quer dizer que você é ignorante, o fato de você ser simples não significa que você é manipulável, não, pelo contrário, se está aqui, provavelmente é porque não é manipulável, pode ser simples, manipulável não, mas é assim que se quer que a gente interprete as coisas. A Bíblia só é vista como um livro ultrapassado, mas ela é vista como um livro ultrapassado, queridos, por aqueles que odeiam os seus mandamentos. A maioria das pessoas que advogam que a Bíblia é um livro ultrapassado, não são as pessoas, a maioria não é pessoa que está vivendo uma vida correta, dentro de princípios corretos, não. A maioria das pessoas que apontam, que sugerem que a Bíblia é um livro ultrapassado, são pessoas que não querem nada com Deus, são pessoas que não querem ser questionadas no seu estilo de vida promíscuo, profano. A maioria das pessoas que advogam a ideia de que a Bíblia foi escrita há 4.000 anos, são essas pessoas. A maioria das pessoas que advogam que a Bíblia foi escrita por homens, como se pudesse ser escrito por um outro ser, não é? São pessoas que, na verdade, estão fugindo dos confrontos da palavra de Deus. Então, amados, cuidado com os opositores da fé e com os manipuladores da opinião. Veja o que os fariseus disseram para Nicodemos: você também é da Galileia. Ouçam, Nicodemos, ele se levanta diante dessa discussão e diz: nós deveríamos ouvi-lo. A nossa lei não condena pessoas sem antes ouvi-las. Nós deveríamos ouvir os seus argumentos, dar a ele o direito da defesa. Aí eles dizem: você também é da Galileia? Verifique, e você descobrirá que da Galileia não surgem profetas. Você também é da
da Galileia, Nicodemos? Porque ele discordou. Você também é da Galileia? Verifique, você vai ver que nunca se levantou profetas na Galileia. Amados, para início de conversa, não havia qualquer problema em ser um galileu, a não ser para gente preconceituosa. Qual era o problema se ele fosse galileu? Existe algum problema nisso? O galileu era uma pessoa de uma região rural. O que eles estão dizendo aqui, parece que é galileu, você também é galileu, corresponde na nossa cultura assim: você por acaso é nordestino? Você é baiano? Como se o nordestino fosse inferior às pessoas da região sudeste. É mais ou menos isso que eles estão argumentando. Você também é da Galileia, porque nós somos de Jerusalém, nós somos da Judéia, nós somos de uma região melhor. Você também é galileu? Visão preconceituosa. As pessoas falam de radicalismo, as pessoas falam de preconceito, mas eu acredito que não existe um grupo na sociedade brasileira que seja mais vítima de preconceito do que os cristãos, do que os evangélicos. Mas só que a sociedade finge que não vê isso. Manipulam-se informações, manipulam-se dados, enfim, manipula-se uma série de situações para que nós estejamos numa posição delicada, complicada, como se ser cristão fosse um erro, fosse uma aberração, como se crer no Evangelho fosse um problema. Não. Eles desmereciam os galileus porque eles eram pessoas rurais, eram pessoas simples. E eles tiveram o descaramento de falar a Nicodemos, perguntar a Nicodemos se ele era um galileu, e o descaramento de perguntar a um líder, a um conhecedor da palavra, dos manuscritos bíblicos. Eles tiveram o descaramento de perguntar: verifique, e você descobrirá se na Galileia surgiu algum profeta. Acho que foi por isso que logo em seguida, no verso 52, diz assim: então cada um foi para sua casa. Eles foram logo embora, provavelmente porque não queriam dar tempo para Nicodemos pensar, para ele verificar. Pensa aí, nunca surgiu profeta na Galileia. Amado, Jonas era da Galileia, Malaquias era galileu, Naum era da Galileia, muitos profetas surgiram da Galileia, e eles tiveram o descaramento de manipular essa informação. Muitas vezes, nós não temos coragem de declarar acerca da nossa fé, das convicções que nós temos tido em Cristo, porque talvez ainda não estejamos convictos daquilo que Deus tem feito na nossa vida, porque temos ouvido palavras de manipulações, ao invés de abraçarmos a fé em Cristo. Os doutores, eles estavam errados, eles lançaram a historinha de que na Galileia não tinha profeta, eles lançaram a história, enfim, de quererem manipular os pensamentos, os posicionamentos das pessoas que estavam ouvindo o Evangelho, mas eles erraram. Talvez eles não tenham mentido, talvez não tenham refletido, talvez porque quando a gente defende as nossas ideias, nós ficamos tão obscurecidos naquele afã de defender a nossa ideia que não consideramos determinados fatos. O verso 42 do texto que nós lemos, eles fazem um questionamento interessante. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de Davi? Ou seja, eles questionam: esse não é da Galileia, mas a Bíblia diz que o Cristo seria descendente de Davi, que seria do mesmo lugar que Davi. Eles usam argumentos que são descabidos. Bastava verificar a genealogia, que veriam que ele era descendente de Davi. Bastava poucas informações para perceber que ele havia nascido em Belém, na mesma cidade de Davi. As pessoas às vezes ficam cegas com determinadas coisas que acreditam e julgam que a fé cristã é uma fé tola. Os sábios desse mundo, amados, é permitido acreditar em tudo, menos no Evangelho. Os sábios desse mundo podem acreditar no que quiserem, menos no Evangelho. Eu já vi sábios que acreditam em duendes e gnomos.
Eles podem acreditar em duendes e gnomos, só não podem acreditar no Evangelho. Os sábios desse mundo, eu já vi alguns sábios desse mundo que acreditam em fadas. Eu já vi sábios desse mundo que acreditam em sereia. Eu já vi, já ouvi. Eu já vi sábios desse mundo que acreditam em ET, em chupa-cabra, em alma penada, em fantasma. Só não pode acreditar no Evangelho. Até em chupa-cabra acredita. Só não pode acreditar no Evangelho de Jesus. Nós decidimos acreditar no Cristo histórico, em Jesus de Nazaré, no homem que viveu, ensinou e morreu em prol das nossas vidas, dos nossos pecados. Um homem histórico que subiu numa cruz e que 3 dias depois ressuscitou, mostrando-se a mais de 500 testemunhas oculares, como argumentou o apóstolo Paulo, diante de muitos que haviam presenciado ele vivo e que não tiveram argumento para falar contra Paulo. Nós cremos no Cristo histórico. Eu não acredito em duende, eu acredito no Cristo histórico. Amém? Eu não acredito em chupa-cabra, eu acredito no Cristo histórico. A terceira lição que eu extraio desse texto, e a última lição, é que a pregação do Evangelho é um desafio à reflexão. Amados, a pregação do Evangelho é um desafio à nossa reflexão. O verso 47 diz assim: será que vocês também foram enganados? Eles não consideraram a possibilidade deles estarem enganados. Ouça, a pregação do Evangelho, a aceitação do Evangelho é um desafio a uma reflexão. Quando você conhece o Evangelho, você está sendo desafiado a uma reflexão. Ninguém vai te fazer engolir o ensinamento, ou você não vai sair daqui pensando assim, não, eu vou fazer dessa forma porque o pastor mandou. Eu vou fazer assim, eu acredito assim, porque na igreja disse assim. Não. O Evangelho é um desafio à reflexão. E eles não consideraram isso. Eles simplesmente empurraram o seu ensinamento. Será que vocês também foram enganados? Eles não consideraram a possibilidade deles estarem enganados, mas dos que creram em Jesus. Eles não consideraram a possibilidade de que Jesus de fato era o Messias. Eles consideraram a possibilidade de todo mundo estar errado, mas menos eles. Há uns anos atrás, eu estava junto com Gabriel, conversando acerca de algum assunto que eu não lembro qual, mas relacionado ao Evangelho. Ele era muito pequeno ainda, e ele me perguntou: pai, e se nós estivermos errados? Na verdade, a gente estava conversando acerca de algum tipo de informação que ele recebeu na escola, de um amigo, se eu não me engano, e que era um pensamento, um posicionamento que confrontava, de certa forma, a fé cristã. Era contraditória a fé cristã evangélica. E então eu expliquei para ele como nós críamos. E ele ouviu aquela palavra e perguntou: pai, e se nós estivermos enganados? E se eles estiverem certos e nós estivermos errados? Queridos, aquela pergunta na verdade não me incomodou. Ele tinha direito de fazer aquele questionamento. Todos nós temos direito de fazer esse tipo de questionamento. E não me incomodou porque até eu já havia feito esse tipo de questionamento. A verdade, amados, é que eu fui criado no Evangelho. Quantos aqui foram criados no Evangelho? E nós que fomos criados no Evangelho, nós ouvimos o Evangelho a nossa vida inteira. Desde sempre nós aprendemos que o Evangelho é a verdade. É natural que nós não questionemos a verdade que nós ouvimos. Afinal de contas, de berço nós ouvimos essa palavra. E nós nos acostumamos, nós nos habituamos a ver essa palavra como verdade. Mas se nós estivermos enganados? Se os muçulmanos estiverem certos e nós estivermos enganados? Se a verdade aponta para a direção que eu tenho que ser um homem-bomba e matar meia dúzia de pessoas para herdar o reino dos céus, se eu estiver enganado? Se na verdade o reino dos céus não é nos céus, é na terra, como advogam as testemunhas de Jeová, e eu estiver enganado? Se Jesus, na verdade, não é Deus, como dizem as testemunhas de Jeová, ele é apenas um grande líder, um semideus.
Se ele for só um grande profeta, como ensinam os mormons, e eu estiver enganado, se não houver ressurreição, coisa nenhuma, se a verdade for reencarnação, como ensinam os espíritas, e eu estiver equivocado, será que eu nunca pensei sobre isso? Afinal de contas, eu cresci no Evangelho, eu ouvi o Evangelho, desde sempre eu estou no Evangelho, e se nós estivermos errados? Os judeus não consideraram essa possibilidade, mas nós podemos considerar. As pessoas que me ensinaram poderiam estar erradas, talvez sinceramente erradas. Amados, o cristão verdadeiro não deve ter medo de ser questionado. Cristo nunca teve medo de questionamento, nunca. Nunca. E nós podemos questionar. Todos devemos questionar, porque questionamento gera crescimento. E sabe o que eu disse para o Gabriel? Eu disse, você está certo. Nós temos que questionar isso se nós estivermos errados. Meu filho, e eu disse para ele, eu um dia pensei isso também. Eu já pensei isso algumas vezes lá no passado. Só que eu levo essa questão de vida eterna, amados, com muita seriedade. Eu levo essa questão de evangelho, essa questão de vida espiritual com muita seriedade. E todas as vezes que eu ouço qualquer tipo de doutrina estranha, qualquer tipo de coisa que contrarie, que questione, que entre em conflito com a minha fé, eu começo a estudar acerca dessas coisas. Já fiz isso muito no passado, porque afinal de contas, e se eu estivesse errado? E eu tentei, de alguma forma, achar argumentos bíblicos, lógicos, históricos, mas não há argumentos históricos, lógicos, arqueológicos, bíblicos, para que eu abandone a fé no Cristo que eu creio. Eu não tenho por que questionar, porque eu já fiz isso no passado, mas não há argumento contra a fé cristã, e eu não sou mais esperto do que ninguém. O meu problema é que eu entendo exatamente que eu não sou mais esperto do que ninguém, que eu não sou mais inteligente do que ninguém, que eu não sou mais sábio do que ninguém. Entretanto, todas as vezes que eu me envolvo em um conflito religioso e eu começo a argumentar com alguém, eu acabo ficando com pena das pessoas, não porque eu sou muito esperto, mas porque elas não têm argumento. Não há como questionar a fé cristã. Há muitos anos atrás, uma senhora que frequentava a igreja há alguns anos, e o esposo dela seguia uma seita esotérica até bastante interessante. E um dia eu tive a oportunidade de encontrar ela com o marido na rua, e ela me apresentou, já havia me falado do marido. Eu dei um abraço e tudo mais, e ele já entrou na conversa. Eu não acredito em Deus. Eu acredito numa força superior que lidera, que rege, foi a palavra que ele usou. Eu acredito numa força superior que rege o universo. Aí me veio na mente assim, e essa força pensa ou não pensa? Porque ele disse, eu não acredito em um Deus, numa pessoa, num Deus como vocês creem, eu acredito numa força superior que rege o universo. Eu perguntei, e essa força que você crê, pensa ou não pensa? Ele parou, olhou para mim e perguntou, que diferença faz? Falei, se ele não pensa, como ele pode reger um universo tão complexo? Ele falou, é verdade, é claro que ele pensa. E eu perguntei, qual é a força pensante que o senhor conhece que é impessoal? E ele olhou para mim e falou, você é muito esperto. E eu falei, não, eu não sou muito esperto, mas eu tenho convicção da minha fé. Deus é uma pessoa que pensa e que rege o universo, e não tem argumento contra isso. Aí ele foi embora, igual eles fizeram. Querido, você não precisa ser esperto, você só precisa conhecer um pouquinho a fé cristã, porque não há argumento. Não há argumento. Jesus nunca teve medo de questionamento. Quem tem medo somos nós.
Jesus nunca teve medo de questionamento. Nós não precisamos ficar aflitos, nós não precisamos ficar preocupados. Nós estamos ao lado de um Deus que rege todas as coisas, do lado de um Deus que é dono de tudo, que tem o comando de todas as coisas, que pensa e que coordena todas as coisas e tem tudo debaixo do seu comando e do seu poder. E nós não precisamos ficar aflitos. A pregação do Evangelho nos motiva, nos leva, nos desafia a uma reflexão. E nós precisamos refletir acerca daquilo que nós cremos. Nós precisamos acreditar no Evangelho que Paulo nos desafiou a crer, não é? Paulo nos convidou, ele nos desafiou a abraçar um Evangelho racional. Um evangelho que nos leve a pensar. Deus está te convidando a uma reflexão. Deus está nos convidando a refletir acerca de coisas óbvias, lógicas. Reflita sobre a libertação daqueles que chegaram no evangelho. Eu sei que existem muitas filosofias que ajudam na libertação. Você talvez poderia argumentar, os alcoólicos anônimos, eles na verdade libertam muitas pessoas, é verdade, mas a base, os fundamentos dele é a Bíblia. Os fundamentos, nós podemos trabalhar junto com os alcoólicos anônimos sem nenhum problema, porque os passos que eles dão são passos bíblicos, respaldados na palavra de Deus. Mas você pode olhar para o Evangelho e você vai ver pessoas libertas, pessoas que chegaram destruídas e que foram libertas. E isso reforça a minha ideia de refletir acerca do Evangelho e crer no Evangelho. A transformação que pessoas tiveram no Evangelho é verdade, que existem pessoas que estão no Evangelho e nada de sobrenatural aconteceram com elas. Por isso a Bíblia nos diz que aqueles que roubavam, que não roubem mais, aqueles que mentiam, que não mintam mais, aqueles que adulteravam, que não adulterem mais. Esse é o convite do Evangelho, o convite a uma decisão. Evangelho exige decisão, amados. Ouça, de boa. Se você é crente, mas compra e não paga, você não é crente, você é frequentador de igreja. Você ainda não é evangélico, porque o Evangelho diz que você tem que, aqueles que roubam não podem roubar mais, e se você compra e não paga, você é ladrão. Se você é mentiroso, você não é evangélico, porque a palavra de Deus diz que aquele que mentia, que não minta mais. Você é frequentador de igreja, mas você ainda não é evangélico, entendeu? Se você tem um caso por fora, se você tem um romance por fora, fora do seu casamento, você é frequentador de igreja, você ainda não é evangélico, porque o Evangelho de Jesus não abre espaço para isso. Você entende? O Evangelho exige decisões, exige escolhas. É simples assim. Não dá para a gente querer tudo. Ou a gente quer a terra ou quer o céu. Ou a gente quer o Evangelho de Cristo ou quer uma vida promíscua. Não tem como abraçar tudo. Não tem como dar cheque sem fundo e ainda argumentar dizendo que é cheque pela fé. Porque tem uns crentes que são malucos, são cara de pau. Não, estou te dando esse cheque pela fé, é o cheque Jesus, certamente voltará. O cheque Jesus, você vai... Queridos, isso não é fé, isso é espírito de engano. Isso é espírito de engano, mas tem um monte de gente dentro das igrejas com esse tipo de mentalidade. Cheque pela fé. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. O Evangelho nos leva a essa reflexão. Quando nós refletimos sobre a atração inexplicável do Evangelho, nós temos que nos render a ele, porque a despeito de resistência dos nossos familiares, a despeito das resistências dos nossos amigos, a despeito da resistência da sociedade, nós estamos aqui buscando Jesus, porque Ele exerce uma atração sobre a nossa vida que nós não conseguimos explicar. E nós temos que nos unir a Pedro, no relento do monte, vendo a glória de Deus e dizendo, bom é estarmos aqui. É só essa conclusão que a gente chega. É bom estarmos com Cristo. Queridos, para nós concluirmos essa palavra, João capítulo 12, verso 42, muitos dos principais creram nele,
mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens que a glória de Deus. Quais são os motivos que impedem os que acreditam de não confessarem a fé que possuem? Os fariseus, no caso deles, o medo dos fariseus. Os fariseus representavam a religião, a tradição. Algumas vezes, entregar a vida para Jesus confronta a nossa religião. E eu acho isso um argumento bastante sutil, mas absurdo ao mesmo tempo, porque se nós nos declaramos cristãos, por que não podemos entregar a vida nas mãos de Jesus? Porque é conflitante com a nossa religião. Como assim? Somos cristãos ou não somos? A religião, a tradição impedia aqueles homens de se entregarem nas mãos de Jesus. O texto diz, para não serem expulsos da sinagoga. Eles não declaravam Jesus, muitos deles, para não serem expulsos da sinagoga, ou seja, comodismo, segurança que a religião dava, o comodismo de terem algo fornecido pela religião. E em último, porque amavam mais a glória dos homens, diz o texto. Eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga porque amavam mais a glória dos homens que a glória de Deus. Muitos de nós não entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus porque estamos invertendo os valores. Há uma inversão de valores nos dias de hoje. Nós amamos mais o que é temporal do que é eterno, do que aquilo que é eterno. Nós preferimos estar levando uma vida tranquila aqui, do jeito que nós queremos, do jeito que nos dá na cabeça, do que viver uma vida conforme a palavra de Deus nos orienta, que é muito melhor, mas nós não entendemos. E então nós abrimos mão das coisas que são eternas, pelas coisas do aqui e do agora, de vivermos a nossa vida da forma que nós quisermos. Pessoas que conheceram a palavra, disseram não para o evangelho, porque estavam se escondendo atrás de filosofias, atrás de religião, ou atrás do desejo de curtir o tempo atual. E como disse Salomão, faça o que você quiser, a vida é sua, você é dono do seu nariz. Mas vamos lembrar, um dia nós estaremos diante dele, e daremos conta de tudo que nós fizemos, de cada decisão que tomamos, e também das decisões que nós não tomamos. Vamos orar, fique em pé e vamos orar ao Senhor.